e que todos esses textos sagrados tragam uma aplicação na tua vida, para que você tenha o desejo de caminhar com Deus. Se já caminha, que você venha aperfeiçoar nessa caminhada, venha ser mudado, transformado, venha ser cheio do Espírito Santo, venha deixar Deus mudar o seu caráter, enfim, tudo aquilo de bom que a palavra de Deus quer fazer dentro de nós, se nós assim permitirmos, tá bom? Então vem comigo, que eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Aleluia. Line Skis tá dizendo, sua live é legal. Obrigado, Line Skis. Que mais? Darcy Pereira, Deus abençoe. A Aninha tá chegando também. Deus abençoe, Aninha. Glória a Deus. Pessoal, não vou chamar a Aninha para participar. Sabe o que acontece, Aninha? Quando você chama, o vídeo fica pequenininho, fica estranho. Aí depois, para reproduzir ele no YouTube, fica ruim, fica esquisito, fica estranho. Tá bom? Então, como é uma live, a gente vai participar sim. Mas vocês podem falar aí, que eu reporto para todos aqui, tá bom? Darcy Pereira da Luz, Deus abençoe, tá dizendo aleluia. Darcy, de onde você é? Onde você mora? Qual é a sua cidade? Qual é o seu estado? Qual é o seu país? Se é Brasil, vem comigo. Lourdes Maria, tá curtindo a live, Deus abençoe. Seja bem-vindo, Lourdes. Fala pra mim de onde vocês estão assistindo. E o Moisés começou a me seguir, olha que bênção. Obrigado, Moisés. A Darcy Pereira tá dizendo que é de Cruz Machado, Paraná. Olha aí, pessoal. 2 paranaenses hoje aqui já na live. Olha o Paraná aí ganhando aí, ó. Olha o Paraná representando aí, pessoal. Tá? Cruz Machado e a outra cidade aqui do... Deixa eu ver, olha. Do Elias, né? A outra cidade do Elias. Que ele falou, deixa eu ver qual é a cidade, meu Deus do céu. É difícil lembrar de tudo, gente. Minha cabeça já tá com... Não tá tão boa assim. Deixa eu ver aqui. Eu lembro que o Elias falou que é do Paraná, uma cidade do Paraná. Não é uma cidade que a gente conhece. Tem muita cidade do Paraná que a gente lembra, assim, da cidade, mas tem cidade que a gente não consegue. Nem São Paulo, amado. Tem cidade de São Paulo que eu não conheço, nem por nome. Tantas cidades que existem no Brasil, né? Graças a Deus. Ó, não tô achando, não. Não tô achando a cidade do Elias. Ah, Campina da Lagoa. Então, Campina da Lagoa. E agora nós vimos aqui a última cidade do Paraná, Cruz Machado. Cruz Machado eu já vi falar. Eu nunca vi falar da Lagoa aqui, né? Mas Campina da Lagoa nunca tinha ouvido falar, não. Mas a Cruz Machado eu já ouvi falar. Estado do Brasil, eles são muito grandes, né, pessoal? Muitas cidades. É difícil demais você... Só aquelas cidades que são mais realmente assim, né, falada mesmo, pra gente poder lembrar. Mas amém, Deus abençoe. Ah, eu se pedi foi sem querer. Amém, ô Aninha. Aconteceu ali de pediu para você participar como convidado. A Nai, Deus abençoe, Nai. Gracilene. Glória a Deus. Cadê o pessoal do Facebook? Pessoal do Facebook, vai chegando aí, meu Deus. Ó o Ivo. Ei, Ivo. O Ivo é uma bênção de Deus. O Ivo, pessoal. O Ivo tá comigo aí já faz 1000 anos, né, Ivo? Desde a época que nós estávamos na igreja lá fazendo as nossas lives no Facebook. Lá atrás, né, já estava com a gente. Há muito tempo. E assim que a gente voltou no Facebook aqui, o Ivo já se apresentou. Fico muito feliz com a sua presença, viu, Ivo? Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe grandemente sua casa, sua família. E vamos junto, ok? A Lu também acabou de chegar aqui no TikTok. O Sidney Santos. Amém, queridos? Vamos entrar na palavra então? Já orei, tá? Já orei, vamos entrar na palavra. Nós estamos falando sobre a caminhada com Deus. Deus está te chamando você para caminhar com Ele. E eu estou falando aqui sobre os nossos irmãos do passado, né, que andaram com Deus. Tiveram aí grandes colheitas de bênção por caminhar com Deus. Teve problema também, claro, porque se você não anda com Deus, você também tem problemas, né? Que às vezes as pessoas acham que elas falam assim, mas ser cristão é difícil por causa disso, daquilo outro. Mas todas as pessoas que andam sem Deus também têm muita dificuldade e muito problema. A diferença entre o cristão que anda com Deus, o homem que anda com Deus e o ímpio, é que ambos têm problemas, só que o cristão tem um ajudador, o cristão tem uma fortaleza, o cristão tem um socorro bem presente no momento da angústia, o cristão tem um livramento, né? Então, meu Deus do céu, não tem nem que comparar a vida do cristão, a caminhada cristã com a caminhada do homem sem Deus. Por isso que nessa noite eu estou trazendo aqui homens que caminharam com Deus e trazendo exemplos deles, né? Fazendo uma aplicação nas nossas vidas. A Lisângela acabou de chegar aqui. Pai, Senhor Lisângela, Deus abençoe. Elis. Então, estou fazendo essa aplicação para quê? Para que você aprenda a caminhar com Deus. Vai ter problema? Lógico que vai. Vai ter luta, vai ter guerra? Vai. Mas você vai ter um ajudador. Você vai ter alguém que vai te livrar. Você vai ter alguém que vai te abençoar. Ok? Então, em primeiro lugar, nós vamos começar aqui com caminhando com Deus no processo e nas injustiças, como foi o caso de quem? De José.
Deus revela o propósito antes do processo na vida de José. Gênesis 37:5 diz assim: e teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Gênesis 37:9 e teve ainda um outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse que, eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Deus mostra o destino. Deus abençoe, Elis, seja bem-vinda. Antes da jornada, nem todos entenderão o seu chamado. Então Deus, ele mostra como é que vai ser, onde você vai chegar. Ele não fala do processo. Aquilo que eu sempre digo, Deus não conta o processo. Se ele contar o processo, você simplesmente desiste, desanima. Porque é doloroso, de fato. Caminhar com Deus não é algo simples, né? Caminhar com Deus são para aquelas pessoas que, de fato, mortificaram suas carnes na cruz do Calvário. E aceitaram o desafio de tomar sua cruz todo dia e seguir. Então não é uma coisa fácil. Não tem como você servir a Deus como um religioso apenas, como um emocionado, não. Ou você decide realmente ir para a cruz, mortificar a sua carne, ou então simplesmente você não consegue. Porém, aqueles que conseguem vivem momentos de delícias, porque a presença de Deus e a glória de Deus se revela e se manifesta. Então nem todos entenderão o seu chamado, tá? Muitas vezes Deus revela algumas coisas para nós, e essas revelações geram oposição. Por quê? Porque o carnal não vai entender o plano de Deus na sua vida. É muito comum, quando Jesus deixa claro que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada ao mundo. Ele veio trazer paz ao seu coração. Mas ao mundo ele veio trazer espada. Por que espada? Porque ele vai colocar um contra o outro. Todos aqueles que se decidirem por Jesus, todos aqueles que tomarem posição de servir a Cristo, vai entrar em conflito com alguém. Às vezes é o esposo, conflito com a esposa. Às vezes é o pai, conflito com o filho com o pai. Às vezes o patrão com o empregado. Quantas vezes o camarada fala, não, eu não posso vir fazer hora extra, porque tal dia eu tenho que estar no culto, porque tal dia eu vou tocar, porque tal dia eu vou pregar, porque tal dia eu vou fazer isso. Não tem como eu estar nesse dia aqui no trabalho, fazendo hora extra. Pronto, já é um pezinho para o patrão começar a irritar, para começar a dizer que vai cortar ele no próximo facão, porque ele não está apoiando, né, os ideais da empresa, porque agora ele é cristão, porque agora ele é crente. Então, Jesus veio trazer paz ao coração dos homens que o aceitam, mas ele traz espada no relacionamento. Todos nós temos que entender isso, e temos que enfrentar isso, e no final tudo dá certo. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos, e nessa empresa havia um rapaz, ele era italiano, tinha os olhos verdes, e ele me chamava de macaco, me chamava de tição, me chamava de tizil, me chamava de todo o nome que você imaginar. Eu levava tudo na brincadeira, tudo na paz. E ele falava para mim, no primeiro facão que tiver, eu vou te mandar embora porque você não vem fazer hora extra domingo. Eu dizia para ele, não, no meio de semana você pode fazer, pode colocar na hora extra que você quiser, mas no domingo não, porque domingo eu tenho que estar na escola dominical, e eu sou professor de escola bíblica dominical, eu não posso faltar. E aí ele ficava me enchendo as paciências, falando, tentando me irritar, tentando me deixar nervoso ali, mas eu, graças a Deus, continha, ficava na paz, deixava tudo tranquilo, e ele falava, me xingava, eu levava tudo na esportiva, eu levava tudo na brincadeira, e deixava para lá. E aí foi indo, vários anos, e eu nunca deixei de ir para a escola dominical para ir fazer hora extra domingo. Eu fazia hora extra no meio de semana, já para não ir domingo. Falei, ó, no meio de semana você pode me chamar a hora que você quiser, mas no domingo não me chama, porque eu não venho, porque eu tenho escola bíblica dominical, e eu sou professor de escola bíblica, eu não vou faltar. E aí foram anos ele me chamando a atenção e querendo que eu fosse, eu não fui. O que aconteceu? Eu continuei na empresa até o dia em que eu cheguei na empresa e disse, olha, eu preciso sair agora que eu vou trabalhar na igreja. Tá? Então a empresa me liberou, me mandou embora, porque eu pedi para eles me mandarem embora, porque eu precisava agora trabalhar na obra do Senhor, ficar com tempo integral. E antes de eu sair, ele foi mandado embora. Antes de eu pedir a conta, ele foi mandado embora. Ele dizia que ia me mandar embora, e ele foi mandado embora. E eu fiquei, e no final eu pedi a conta da empresa. Vocês estão entendendo, querido? Então, muitas vezes, a gente não entende isso. Mas a espada que Jesus disse que ele veio trazer na terra, é isso. Todas as vezes que você se alinha diante do Senhor, diante da palavra de Deus, você vai ter inimigo. Você vai ter problema. E você precisa pedir muita sabedoria para Deus, para lidar com isso. Porque você não pode perder o emprego. Eu lembro que teve uma vez que ele chegou e disse, você vai ter que escolher ou a tua igreja ou a DACO, ou o serviço. Eu disse para ele, dura coisa me pediste, porque eu preciso da igreja para consolidar minha fé, para me aprender mais de Deus, para me adorar a Deus, e também preciso do meu emprego para sustentar a minha casa.
Você está me pedindo algo impossível de escolher. Eu preciso dos dois. Só que eu tenho que ponderar, né, sobre como eu devo lidar com isso. Eu não posso ficar aqui 24 horas dentro da empresa. Eu tenho uma família para cuidar, eu tenho filhos e eu tenho também uma obra de Deus para realizar. E dentro desse confronto, vários anos, no final, ele foi mandado embora. E eu pedi a conta. Vocês entenderam? Então, é isso que vocês precisam entender nessa noite. Tá ok? Quando nós falamos de José, Deus revela o processo, o propósito, mas antes do processo. O processo você não fala. Deus não vai falar para você a sua caminhada. Você vai ter que ponderar dentro dos princípios, buscando a Deus, para saber como é que você vai agir diante de todas as situações que vai se apresentar. Ok? Então Deus mostra o destino antes da jornada. Nem todos entenderão o seu chamado. A revelação gera oposição. Todos aqueles que têm revelação de Deus vai ter problema, de alguma forma. Quando você começar a falar, quando você começar a querer colocar em prática os projetos, os sonhos de Deus, você vai ter problema, às vezes, dentro da própria igreja, às vezes dentro da própria casa. Quem anda com Deus enfrenta a rejeição. Gênesis 37, 23, 24 diz: E aconteceu que, chegando José e a seus irmãos, tiraram a túnica de José, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Às vezes a rejeição vem de perto, vem da própria casa, da própria família, da própria igreja. Está entendendo? Quantas vezes nós somos rejeitados? Quantas vezes? E a gente precisa entender que faz parte, porque o próprio Jesus foi rejeitado. A Bíblia diz que os homens escondiam dele o rosto. Os homens se afastavam dele. Muitos olhavam para ele naquela cruz e diziam: não é esse que dizia que era o Salvador? Olha a situação dele. Então muitos viraram, muitos meneavam a cabeça quando passavam diante da cruz ao ver Jesus. Então o próprio Jesus foi rejeitado. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Sandro Santo. Deus abençoe, Sandro. Verônica de Souza: há anos não consigo esquecer o meu ex-noivo que se casou com uma outra pessoa. Ora a Deus, Verônica. Ou Solange, aliás. Ora a Deus, Solange. Porque Deus, ele tem o poder de arrancar do nosso coração todos os sentimentos ruins, tá? Que tem atrapalhado a sua caminhada. Põe na sua cabeça, no seu coração, que Deus tem o melhor para você. De repente, esse camarada saiu da sua vida porque seria um problema para você. Ok? Então, simplesmente entenda isso e bate para frente. Ora a Deus, pede para Deus levantar uma outra pessoa. Ok? Às vezes a rejeição vem de perto. Tá? Todos nós passamos por isso, por rejeição. Às vezes um é no relacionamento amoroso, outro é problema com pai e mãe, outro é com família, com irmão, outro é com igreja. Quantas pessoas hoje foram rejeitadas dentro das igrejas que estão hoje desigrejados porque dizem que foram machucados dentro da igreja por um problema com A ou com B. Então, querido, nós precisamos aprender a lidar com isso, porque o próprio Jesus, ele foi rejeitado. José foi rejeitado pelos próprios irmãos. Tá entendendo? E nem por isso ele parou. Nós não podemos parar, ok? O processo começa com dor. Todas as vezes que que Deus começa algo na nossa vida, nós vamos ter problema. Não tem como você caminhar pacificamente, porque o inimigo vai se levantar contra você. O inimigo vai se levantar contra você e o próprio Deus vai permitir, porque Deus tem interesse em cumprir o processo. Porque se há uma permissão de passarmos um processo, é porque aquele processo vai construir algo em nossa mente, no nosso coração, na nossa história. Deus não vai permitir algo ruim na nossa vida só porque Ele quer ver a gente sofrendo. De jeito nenhum. É porque Ele quer trabalhar no nosso coração. Ele quer trabalhar na nossa alma. Hilda Gomes, paz do Senhor, a sogra da Elisângela. A Elisângela está aqui no Facebook e a sogra dela está aqui no TikTok. Olha só isso. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, irmã Hilda. Chico Neném, Deus abençoe, Chico. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Vai chegando todo mundo aí, pessoal. Vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Deus vai abençoar você. Então não se preocupe com a rejeição, pelo contrário. Nós falamos, eu tive uma ministração esses dias atrás, eu até ministrei aqui também, o medo da rejeição. Todos nós vamos passar por isso. Todos nós vamos passar por isso. Às vezes a gente passa, eu sou negro, já fui rejeitado demais por ser negro. Entendeu? No meu passado, na minha infância, eu sofri demais. Muito excluído, muito rejeitado. E nem por isso me paralisou. É claro que Jesus teve que entrar na minha história, né? Porque se Jesus não entrar na tua história, você não rompe, você não consegue.
Todos os problemas que nós enfrentamos, de problemas, de traumas, de rejeição, dessas coisas, a gente só vence se tiver Jesus. Tá? Você precisa de Jesus. Porque Jesus vai te dar força, vai te dar graça. José tinha Deus no coração dele, caminhava com Deus. Por isso ele suportou, por isso ele superou, por isso ele venceu. Tá? Se você não andar com Deus, olha a Aline aqui. Olha só, hoje eu estou feliz aqui, ó, a Aline, a filha do pastor Sidney, né? Deus abençoe a Aline, Deus abençoe. Manda um abraço para todo mundo aí, viu? Glória a Deus, que bênção. Então, querido, para você vencer a rejeição, você precisa de fato servir a Jesus. Sem Cristo não dá. José andava com Deus. E porque ele andava com Deus, ele conseguiu passar, superar isso e vencer. Você também vai vencer, se você superar, se você andar com Deus. Se você não andar com Deus, com certeza, você vai ficar paralisado pro resto da vida. Que nem agora aqui falou que quem foi que falou que deixou que o namorado, a Verônica, né? A Solange Verônica de Souza, há anos. Não consigo esquecer o meu ex-noivo, que se casou com outra pessoa. Isso é exato. São traumas construídos na história da pessoa que você só vai vencer se você tiver Jesus. Tem que se firmar com Deus, buscar o Senhor. Eu não posso ignorar isso, porque eu sei que se você não buscar a Deus, esses traumas vencem a tua alma. Mas se você olhar para José e ver como que foi a caminhada de José, tá entendendo? Então, Deus vai agir na sua vida. Deus vai agir porque assim como ele agiu na vida de José, ele vai agir na tua também. Tá ok? Então é muito importante isso. Nessa noite você ter essa visão, ter esse entendimento. O importante é você saber que Deus não perde o controle da nossa história. Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Nós só temos que continuar firmes na caminhada. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos desistir. Nós não podemos parar. Porque José não parou. Estava vendo o processo. José, quando ele foi preso, ele tinha 17 anos. Quando ele assumiu o governador do Egito, ele tinha 30 anos. Então foram 13 anos de prisão praticamente. Prisão, de rejeição, de calúnia. Foi tudo isso que ele passou. Tá? Então, quando ele consegue chegar lá, é porque ele superou. Se você superar os problemas, os traumas que você tem enfrentado com Deus, isso é claro, com Deus, porque sem Deus você não vai conseguir. Sem Jesus você não vai conseguir. Se você conseguir, você vai sentar no trono. Tá? Deus, ele está presente mesmo nos nossos sofrimentos. Gênesis 39, 2 diz: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Quando ele foi vendido como escravo, chegou lá no Egito, ele foi comprado por um senhor chamado Potifar, e esse camarada coloca José agora para cuidar da casa dele. Ele era um mordomo da casa de Potifar. E ele cuidava da casa, cuidava de tudo. E Potifar deixa bem claro para ele que ele podia tocar, colocar as mãos em todas as coisas dele, mas não podia tocar na esposa dele. E o diabo sabe que aquilo que pode atrapalhar a sua vida. E alguém pode dizer, mas por que Deus deixou? Porque Deus estava construindo um projeto na vida de José. O que Deus tinha na vida de José era tão grande, tão grande, tão grande, que Deus precisaria tratar a alma dele, tratar o coração dele. E é por isso que Deus permitiu. E aí a Bíblia diz que aquela mulher dá em cima de José, José consegue, né, sair daquela situação, e ela então calunia, fala que ele tinha atacado, e por conta disso ele vai preso. Tá? Então, mesmo ali na casa do homem, cuidando das coisas, sendo um escravo, porque ele era uma pessoa amada do pai, tinha uma túnica de várias cores que mostrava o quanto que ele era importante para o pai. Era alguém que o pai amava, até porque era filho da esposa que o pai amava, né, que era Raquel, que ele tinha lutado tanto para conseguir, 14 anos, né, como já vimos aqui a história de Jacó. Ele lutou para ter a Raquel, e agora, o que acontece? Ele precisa cuidar do seu filho, e agora seu filho é levado embora, escravo, um filho amado, se torna um escravo, mas como escravo ele brilha. Como escravo ele é honesto. Como escravo ele faz a coisa certa, ele faz o que tem que ser feito. Vocês entenderam, gente? E por conta disso, o prêmio dele ser honesto, dele ser justo, dele ser correto, dele ser íntegro, é que caluniaram ele. Qualquer um de nós, na situação de José, diríamos o seguinte: puxa, não é possível, tenho feito tudo certo, tenho dado o máximo de mim, tenho procurado fazer o meu melhor, e olha o que eu recebo. Olha o que eu recebo. Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo isso?
Muitas pessoas poderiam dizer isso e desanimar da caminhada e deixar de andar com Deus e dizer, olha, Deus não está nem aí comigo. Porque tenho sido fiel, tenho sido justo, tenho sido honesto, tenho sido correto, tenho sido, né, humilde, simples e tal. E olha o que eu estou recebendo. Estou recebendo só paulada, só pessoas falando mal de mim, não é assim? Mas a Bíblia diz que mesmo na adversidade, Deus está conosco. Por quê? Porque se Deus tem algo grande para nós, paz o Senhor Cíntia, a Cíntia também chegou aqui. Manda um abraço para a Dilson aí. Se Deus tem algo grande para nós, Deus vai nos preparar. E não tem outra forma dele preparar, se não for através desse sofrimento, dessas dores. Tá entendendo? Então, mesmo na adversidade, Deus está conosco. A prosperidade do homem começa na presença, não é o ambiente, não é o local que determina a nossa prosperidade. Não é o que nós temos que determina a nossa prosperidade, mas é se nós estamos caminhando com Deus. José estava caminhando com Deus. E por isso ele prosperou na casa de Potifar. Depois foi caluniado, foi para a prisão, prosperou na prisão. Por quê? Porque ele recebia autoridade, porque ele dominava, porque ele era líder de si mesmo em todos esses lugares. Então isso deixa claro que ele era diferenciado. Ele era uma pessoa muito especial, porque ele era fiel ao Senhor e porque ele caminhava com Deus. Se você quer ser especial, você precisa andar com Deus, precisa caminhar com Deus. Você precisa observar os textos sagrados. Examinai as sagradas escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Precisamos analisar a nossa vida em relação à palavra de Deus. Porque como é que nós vamos andar com Deus hoje? Andando na palavra de Deus. A fidelidade no pouco abre portas maiores. Gênesis 39:4. Assim José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Então, José foi um escravo, mas foi um escravo que fazia as coisas com amor, que fazia as coisas que tinham que ser feitas, que fazia as coisas com maestria, com excelência. E por conta disso, a Bíblia diz que ele achou graça aos olhos de Potifar. Potifar gostava muito de José. Tanto, querido, que dá para se entender que pela gravidade da calúnia que foi levantada sobre José naquela época, se de fato Faraó acreditasse que José tinha realmente tentado, ali molestar a esposa dele, com certeza ele seria morto. O que dá para entender é que Potifar não acreditou muito na mulher para deixar José vivo e levar ele para a prisão. Entenderam? Mas para, meio limpar o nome dele, para não ficar ruim para ele. Mas de uma certa forma ele sabia que José não tinha feito aquilo. Porque se ele tivesse a certeza, José seria morto. As leis eram muito severas nesse sentido. Quando Abraão, o faraó, pegou a mulher de Abraão para estar com ele, a Sara, Deus apareceu para ele e disse que ia matá-lo. Então a lei naquela época, para quem cometia adultério, para quem tomava esposa de alguém, era morte. Entendeu? Isso era muito severo naquela época. Se o Potifar mandou prender José, é porque de alguma forma ele não acreditava que José realmente tinha feito isso. Mas para não ficar muito feio, a situação para ele, ele permitiu que ele fosse preso. Mas ele achou graça diante dos olhos de Faraó. José foi fiel como servo. Deus promove quem é responsável. Pequenas atitudes geram grandes portas. Quando nós estamos na presença do Senhor e fazemos tudo o que tem que ser feito com amor, Deus, ele vai nos honrar. Deus, ele vai fazer algo grande na nossa vida. O Anderson Ramos está dizendo, você é de onde? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos. Eu sou da comunidade evangélica Cristo a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Estou muito feliz hoje que eu estou contando com alguns irmãos aqui da nossa igreja. Estou vendo aqui a Elisângela, a Cíntia, estou vendo aqui o Isael, a Aninha. Quem mais que eu vi aqui? A Débora acho que eu não vi ainda. Mas vários irmãos aqui da nossa igreja estão aqui hoje nas lives, tá? Nós estamos com 3 lives. A irmã Hilda, tá? Nós estamos com 3 lives. Nós estamos aqui com a live no TikTok, no Facebook e no Kawaii, tá bom, pessoal? Mais pra frente a gente vai fazer um estúdio, se Deus quiser. E eu quero comprar um computador muito bom, com uma câmera muito boa, com um microfone muito bom, pra gente poder fazer uma live no computador e já lançar para todas as redes de uma vez só, que aí fica melhor assim, tá? Mas nós estamos aqui segunda, quarta e sexta trazendo uma palavra da parte de Deus para tua vida. E nós estamos trabalhando o tema agora sobre caminhar com Deus.
Se você já é cristão, serve a Deus, o que eu quero é que você fortaleça a tua caminhada. Se você ainda não serve a Deus, não conhece a Deus, então eu quero chamar você para vir caminhar com Deus. Porque Deus tem grandes bênçãos para a tua vida. Assim está dizendo, shalom, pastor. Amém, Cíntia. Deus abençoe. Thaís Soares, a minha sobrinha, acabou de chegar aí. Pai Senhor, Thaís, Deus abençoe a sua vida, viu? Manda um abraço para todo mundo aí, para sua mãe, para os meninos. Ok? Sandro Santos está dizendo, Romanos 10:17, a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, certo? Janilson está dizendo, Jesus veio nos avisar há mais de 2000 anos que esse mundo vai morrer cheio de aflições. Exatamente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos ver que a vida de José, a caminhada de José com Deus, mesmo Deus permitindo situações adversas na vida dele, tá, trouxe para ele um tratamento de alma, um tratamento de caráter, um tratamento de coração. Porque revelava em cada situação que ele estava quem de fato ele era. As situações que nós vivemos são situações que existem só para provar quem somos para nós mesmos. Tá? Toda situação, tá sem dinheiro, Deus está querendo provar o teu coração. Tá entendendo? Alguém te rejeitou, Deus está querendo provar o seu coração. Tudo é para provar o nosso coração para nós mesmos. Para ver aonde nós estamos na caminhada com Deus. E para ver aonde nós podemos chegar. E como é que a gente vai chegar? Obedecendo ao princípio. Orando, clamando ao Senhor, pedindo para Ele ajustar a nossa alma, nosso coração em relação à sua palavra. Ok? Então nessa noite, põe-se no seu coração. A santidade protege o propósito. Gênesis 39:9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha, quando a mulher tenta se deitar com José, olha o que ele fala. Olha o que ele diz. Ninguém nessa casa há maior do que eu. O meu servo, o meu senhor, o Potifar, me colocou acima de tudo aqui. Nessa casa não tem ninguém maior do que eu. Nenhuma coisa ele me vedou, com exceção de você. Deus diz, ele disse, o Potifar disse, eu não posso. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha o nível de santidade desse homem, meu Deus. E por conta disso, ele foi caluniado e foi preso. E é daí que vem esse entendimento que eu tenho, de que se de fato o Potifar tivesse acreditado que José tinha dado em cima da esposa dele, ele teria com certeza matado José. Mas lá no fundo da alma dele, por conhecer José e saber da integridade daquele homem, ele sabia que José não tinha feito isso. Mas foi a mulher que caluniou José. Então José escolheu agradar a Deus. A integridade vale mais do que a oportunidade. Santidade preserva o destino. Quanto mais santo nós formos, mais nós vamos ter um destino melhor de bênção e de milagre. Não importa as crises, as lutas que nós vamos encontrar pelo meio do caminho, porque Deus vai permitir. A pastora Rita também acabou de chegar. Deus abençoe, varô. Seja bem-vinda. Said Jalal. Qual é o seu nome? Rapaz, Said Jalal deve ser o quê? É turco? É sírio? É libanês? O que é? Fala pra mim aí que agora fiquei sem saber. O meu nome é Marcos, sou aqui de Campinas. Deus abençoe. Sajid, né? Sajid Jalal. Caramba, bênção de Deus. Tem até pessoas aqui de nações, né, árabes. Eu acho assim que a gente fala, a gente não conhece muito sobre isso, né? Um pouco conhecimento. Mas amém. Seja bem-vindo, Sajid. A injustiça faz parte do processo. Então nós optamos em caminhar com Deus, assim como José. E vamos ser muitas vezes injustiçados. Muitas coisas que as pessoas vão dizer que nós fizemos quando nós não fizemos. As pessoas vão falar que nós falamos quando nós não falamos. E está tudo bem. Está tudo bem, porque a caminhada vai exigir isso daí. Quem serve a Cristo, quem segue a Cristo, vai ser injustiçado em algum momento. Jesus foi injustiçado. Entendeu? Jesus foi julgado quando ele não havia feito nada de errado. Quando ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estava falando sobre a injustiça que estava cometendo com ele. Porque ele não tinha feito nada daquilo.
Então nós precisamos entender que José foi injustiçado. Gênesis 39:20 diz: e o Senhor de José o tomou e o lançou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Alguns dizem que foi mais ou menos uns 2 anos depois, 2 anos depois do sonho. Então dá para se entender que ele ficou ali uns 5, 6 anos, 7 anos na prisão, ao todo. Entenderam? Esse foi o período que José ficou, entre 5 a 7 anos, que ele ficou na prisão, por causa de uma calúnia. Por causa de uma calúnia. E aí eu te pergunto, José ficou lá reclamando? Não, José andava com Deus. Quando nós andamos com Deus, nós precisamos entender que coisas ruins vão acontecer. Mas se Deus permitiu que essas coisas ruins acontecessem, é porque Deus tem propósito. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Deus sabe o que faz. Lá na frente a gente vai entender. No momento a gente não entende. No momento da crise, da dor, a gente não entende. Mas lá no final vai entender. Por que Deus deixou? Porque Deus tem que trabalhar. E não tem como Deus trabalhar na nossa vida se alguma dessas coisas não acontecerem na nossa alma. O ser humano é muito complicado. Nós somos complicados, né? Eu gosto de falar aquele versículo que Jesus diz assim: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Aí a gente põe na caneta. Vamos analisar a Bíblia. Se Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, se a salvação foi completa a partir do grito que ele disse, né? Está consumado. Então quer dizer, nada mais precisaria fazer. Mas tem um problema. Nós ainda estamos nessa terra. E nós ainda temos 2 naturezas. E por conta dessas 2 naturezas, e por nós estarmos ainda na terra, Deus ainda tem que trabalhar. A obra redentora foi feita, tremenda, perfeita, na cruz. Mas a caminhada cristã precisa, muitas vezes, de Deus nos levar a um conhecimento, a um crescimento. E é por isso que ele diz: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Ele trabalha por conta das nossas fraquezas, das nossas dificuldades de compreensão, de muitas vezes a falta de maturidade, né? Nossa imaturidade leva muitas vezes Deus ter que trabalhar um pouco mais na nossa vida, tá? Para que a gente possa crescer, para que possa conhecer mais a Deus, para que possa conhecer os propósitos, para que possa se engajar no reino de verdade. Então é por isso que Deus trabalha, tá? Deus está trabalhando por conta das nossas vidas. Se Deus não trabalhar, a gente perece, nós nos perdemos. Então Ele está trabalhando. O fato de nós estarmos aqui agora pregando a palavra é porque Ele está trabalhando. É Ele que está, através do seu Espírito, que está levando essa palavra para você agora, dizendo para você: olha, você precisa andar com Deus. Você precisa firmar os seus passos com Deus. Você precisa fortalecer a tua fé. Tá entendendo? Olha para a vida de José. Esse homem deixa um exemplo para nós. Se ele não desistiu, por que você vai desistir? Se ele conseguiu, por que você não vai conseguir? Todos nós vamos chegar lá. Todos nós vamos conseguir. Mas se nós não desistirmos. Amém? José foi preso injustamente. Nem toda acusação que as pessoas fazem ou falam a nosso respeito é verdade. Às vezes tem coisas que tem até um certo tipo de verdade, mas não é tudo aquilo que falam. As pessoas têm mania de exagerar quando elas querem prejudicar alguém. Nós somos assim, na verdade, né? A gente tem mania de exagerar as coisas quando a gente quer prejudicar alguém. Deus continua presente na prisão. Gênesis 39:21. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Quando ele estava com Potifar como servo, como escravo, Deus deu graça aos olhos de Potifar. Deus fez Moisés cair na graça. O Potifar gostou dele e por isso colocou ele como chefe da sua casa. Agora ele está na prisão. E a Bíblia diz que o carcereiro da prisão olha para José e gosta de José. Porque Deus fez com que o carcereiro gostasse dele. De maneira que colocou a ordem da prisão na mão de José. Ele era um preso livre. Ele era um preso líder. Entendeu ou não? Por quê? Porque Deus estava com ele na prisão. E é interessante, querido, que essa situação que a Bíblia mostra para nós, que mesmo nós estando em situações muito ruins na nossa vida, a gente percebe o agir de Deus, o livramento, o cuidado de Deus ali. Porque Deus não permitirá nenhuma tentação que não seja humana.
mas tão somente aquela que possais suportar. E além disso, a Bíblia diz que Deus ainda dá um escape para que você possa buscar uma saída emergencial. Então, é tudo isso que é caminhar com Deus. José ele mostra para nós o quanto vale a pena caminhar com Deus. O quanto vale a pena você firmar os seus passos no caminho do Senhor. O quanto vale a pena você firmar sua aliança com Deus. Muitas vezes a gente vai caminhando, vai desgastando com o tempo. Os relacionamentos hoje já não são mais como os relacionamentos antigamente. As pessoas hoje não estão mais como no passado. As pessoas hoje não são mais amorosas como as pessoas do passado. As pessoas hoje, elas mentem, elas enganam, elas traem, fazem um monte de coisa. E tudo isso traz um desgaste emocional muito forte. De maneira que muitas vezes a pessoa fala, vou parar, não aguento mais. Quem trabalha com igreja sabe do que eu estou falando. Quem é pastor sabe do que eu estou falando. É tanto desgaste emocional. Pessoas que hoje estão com você, amanhã larga, trai, fala mal, enfim, um monte de coisa. Tudo isso a gente passa toda hora. Mas nós precisamos estar firmados com o Senhor. Se nós estivermos firmados em Cristo, nada do que as pessoas vão dizer lá fora vai nos afetar. Se elas falarem alguma coisa e aquilo ali for verdade, um alerta para uma mudança. Para cada um de nós. Nós devemos ser humildes e simples entender que nós não somos perfeitos. E se alguém falar alguma coisa que de fato for verdade, é uma atenção para que a gente mude. Porém, se as pessoas falarem algo e aquilo for engano, for mentira, não há por que a gente se mover do nosso lugar, se mover do nosso propósito, porque isso vai acontecer mesmo. Jesus fala, eu sempre gosto de uma expressão, eu vou procurar esse versículo depois para guardar onde ele está, porque eu falo muito esse versículo. Jesus diz assim, olha, se fazem isso com o lenho verde, o que não será com o seco? O que Jesus estava dizendo? Estava dizendo a respeito dele, que sempre foi puro, santo, perfeito. E, no entanto, mataram Jesus. Ele era o lenho verde. Ele foi cortado antes da hora. Ele não tinha secado para o juízo. Porque nós, como árvores, fomos secados para o juízo. Nós estávamos secos, prontos para ser queimados. Jesus não. Jesus era verde. E, no entanto, ele foi cortado da terra dos viventes. E foi lançado no fogo. Está entendendo? Foi lançado no problema. E nós, que já estamos prontos para receber o juízo, muitas vezes não queremos sofrer o juízo. Tá, ok? Então, entenda que isso vai acontecer. E isso não pode te desanimar, isso não pode te tirar da presença. Pelo contrário, isso tem que te fortalecer mais. Porque se estão vindo contra você com vários tipos de calúnias, né, de mentira, de enganos, como é que você vai suportar isso se você não estiver firme na caminhada com Deus? Como é que José suportaria isso se ele não estivesse firme com Deus? Então, nessa noite, é isso que Deus quer de nós. Caminhar com Deus, fortalecer os seus laços, orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a presença, tá entendendo? Ir mais para a igreja, para os cultos, para as reuniões, que nós precisamos nos encher de Deus. Quanto mais cheio você tiver de Deus, mais você vai estar pronto para encarar esses problemas. Deus não abandona no vale. A graça acompanha quem anda com Deus. A presença de Deus ela é constante. Deus ele vai em qualquer lugar onde você estiver. Talvez ele não vai te livrar do problema. Porque isso já está claro na Bíblia. Que Deus não vai, se tiver um processo na nossa vida, se tiver um trabalhar, ele não vai livrar. Ele só vai livrar se aquilo não for necessário para o processo que ele tem. Se não for necessário, Deus não vai permitir que você passe. Mas, se você passar, não tenha dúvida. Ele permitiu porque faz parte do processo, mas ele não te deixa só. Ele vai junto com você lá. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Azarias, Ananias. Foi assim também com Daniel. Foi assim com o próprio Jesus, né? Que ele manda um anjo lá no Getsemane para consolar, enquanto Jesus suava, chorava e suava, transpirava gota de sangue. É assim que Deus faz conosco. No problema mais difícil da nossa vida, ele vai estar lá conosco. Ele vai estar nos dando força, dizendo, filho, você tem que passar. Filha, você tem que passar. Você precisa passar isso aqui. Porque o que eu estou construindo na tua história precisa dessa ação, desse mover. Então, ele está conosco. A presença de Deus é constante. O tempo de Deus prepara para o propósito. Paz, Senhor, Monique, Deus abençoe sua vida. Gênesis 41:14 diz, então Faraó mandou chamar a José e fizeram sair apressadamente da cova e babeou-se
e barbeou-se e mudou de roupa e foi a Faraó. Então nós vemos a história que José então conta o sonho do padeiro, conta o sonho do copeiro e diz que um vai ser levado ao cargo e o outro vai ser enforcado, morto, né? O padeiro seria enforcado, o copeiro voltaria a exercer a sua função. E aí ele fala para os dois: olha, quando vocês chegarem lá em cima, lembra de mim. Eu gosto sempre de fazer essa comparação, né, entre o ladrão da cruz e Jesus e o José e esses dois camaradas. É a mesma coisa. Ele disse: olha, quando vocês chegarem lá, fala de Faraó, fala de mim para Faraó. E a Bíblia diz que os homens vão, chegando lá, o sonho que foi contado, do jeitinho que ele contou o sonho, aconteceu. Um foi enforcado, que foi no caso do padeiro, e o copeiro voltou à sua função normal. No entanto, a Bíblia diz que ele simplesmente esqueceu de José. Quantas vezes nós estamos nas dores, nas lutas, nas guerras, e parece que as pessoas se esqueceram de nós? Faz parte do processo, tá? Faz parte da caminhada. E não adianta, querido, quando chega esse momento, não adianta. Quem lê a história de Jó sabe. Como é que foi que Jó voltou à sua glória? Dupla. A Bíblia diz que ele voltou a ser mais rico, 2 vezes mais rico do que ele era no início. Como é que aconteceu isso? A Bíblia diz que depois que passou o processo, os parentes de Jó traziam presentes para ele. Agora, onde estava esse pessoal na hora do processo? Deus simplesmente cegou o povo. Fechou o coração do povo, fechou os ouvidos do povo. O povo não via o clamor de Jó, não via o sofrimento de Jó, porque fazia parte de um processo. Quando nós estamos fazendo parte de um processo, as pessoas não nos vê, as pessoas não nos ouvem, as pessoas não se condoem da nossa dor, porque fazemos parte de um processo e que Deus está permitindo acontecer. Por isso que o homem simplesmente esqueceu de José. Diferente de Jesus, que quando o ladrão fala para ele: lembra-te de mim quando entrar no teu reino, ele diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. A resposta foi imediata, porque Jesus tinha uma solução imediata, porque Jesus não se esquece de nós. Mas as pessoas se esquecem. As pessoas têm os seus problemas. E elas vão muitas vezes se preocupar tanto com seus problemas que ela não vai ter tempo para saber do seu problema. Por isso que você precisa caminhar com Deus. Porque Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Na hora certa. Deus vai fazer as coisas certas. E a Bíblia diz que depois de 2 anos, quando o faraó tem um sonho, e ele não consegue decifrar o sonho, não consegue entender o sonho, e aí então esse homem lembra do sonho que foi revelado por José, o copeiro, e aí então o faraó chama José. E agora começa o mover de Deus na vida de José. Então Deus, ele muda o cenário rapidamente. Um dia José era um camarada preso. No outro dia ele era governador. É muito rápido. Imagina isso. Um dia você é um servo, você é um preso, um prisioneiro. No outro dia você está dando ordem para todo mundo. O tempo de espera não é perda, é preparo. O tempo de espera é preparo. Deus está nos preparando para algo muito grande. Mas tudo isso vem da caminhada com Ele. Por isso que quanto mais nós caminhamos com Deus, quanto mais nós confiamos nas suas promessas, quanto mais nós obedecemos a sua voz, quanto mais nós andamos nos seus princípios, mais rápido a bênção de Deus acontece. Deus, ele exalta no tempo certo. Gênesis 41, 41. Ele disse mais Faraó, José: vês aqui tenho posto sobre toda a terra do Egito. Deus honra quem persevera. A promoção, ela sempre vem de Deus. O fim revela todo o propósito. Até então José não tinha noção do que era. É incrível que quando ele tem um sonho, que ele fala que o pai, a mãe, os irmãos vai se curvar diante dele. Né? Mãe não, porque a mãe já tinha morrido, né? Mas na expressão lá falava sobre a luz, sobre o sol, que era a mãe também. Então, naquele momento, ele não tinha dimensão disso. Ele imaginava que apenas a família dele ali se dobraria diante dele. Mas olha o que Deus tinha para ele. Deus tinha que todo o mundo da época, na verdade não foi só o Egito, foi o mundo da época. Todo o mundo se curvou diante dele. Porque o próprio faraó disse que ninguém moveria o pé ou a mão no Egito sem consentimento dele. Porque era o poder que ele havia recebido como governador do Egito. Então é só no final
que nós vamos saber o verdadeiro propósito. Até então, nós estamos no processo. E quando você está no processo, você só tem que se preocupar em buscar Deus, em orar, em sentir a presença, em cumprir o princípio. E no final, lá no final, é que Deus vai mostrar tudo. Para alguns, talvez Deus nem mostrará nada aqui na terra. Vai mostrar lá na glória, como aconteceu com o próprio Moisés, que Deus mandou ele subir no monte e diz, olha lá, você não vai entrar. Você não vai entrar. Só olha, observa, vê, mas você não vai entrar. Por que Deus fez isso? Porque Deus tinha uma mansão celestial para mostrar para Moisés. Algo muito maior do que a terra prometida. Então Deus sempre tem algo muito maior para nós. José não tinha dimensão da grandeza daquilo que Deus ia fazer através da vida dele. Mas ele decidiu andar com Deus. Quando nós decidimos andar com Deus, não tenha dúvida, Deus tem um propósito. Deus tem algo grande, tremendo para se revelar nas nossas vidas. E na hora certa de Deus vai se revelar. Não é na minha hora, não é na tua hora. O homem tem pessoas que são muito ignorantes. Elas acham que elas podem mudar as coisas. Nesse sentido, não pode. Existem coisas que nós podemos mudar. Nosso comportamento, nossas palavras, nossas ações. Isso está no nosso controle. Mas o nosso destino é Deus que sabe. É Ele que sabe o que vai fazer. Nós só temos que estar na vontade dEle. E o resto é com Ele. Quem anda com Deus entende o propósito de tudo. Gênesis 50, 20 diz, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Então havia no plano de Deus, né, esse acontecimento mundial, onde a fome viria sobre a terra, e Deus precisava de um gestor. Deus precisava de um gerente, de alguém que gerenciasse, administrasse, um administrador, que tivesse o controle e o poder para poder gerenciar esses 7 anos. E cadê o homem para fazer isso? Deus então estava preparando esse homem, está entendendo? Durante todo aquele período, para matar a fome do mundo. Eu gosto demais quando nós lemos que o nome que José recebeu no Egito é Zafenate Paneah, que significa o Salvador do mundo. É o nome de Cristo. Quer dizer, ele foi um Cristo lá no Egito naquele período. Porque naquela época ele salvou o mundo da fome extrema. Se Deus não tivesse preparado José, José não poderia, naquele momento, ser usado naquele nível. Então tudo que acontece comigo e com você, Deus está apenas nos preparando. Que você entenda nessa noite que você não pode parar de andar com Deus. Um monte de gente, eu parei de ir para a igreja, eu parei de servir a Deus por causa disso, por causa daquilo. Mas era isso que ia contar na caminhada. É isso que Deus está fazendo para poder te preparar para as coisas grandes. E você sai, você deixa. Coloca a culpa no pastor, na igreja, nos irmãos e todo mundo. E esquece que Deus está te preparando. Tá? Deixa eu ver, Thaís, Eloí, Deus abençoe. Michel, Thaís. Eu vi o Elvis aqui. Olha o Elvis aqui. O Elvis é o Elvis que era da igreja do pastor Claudinho. Se for, dá um toque para mim, porque eu acho que é. Senhor, se for Elvis, Deus abençoe. Se não for Elvis, Deus abençoe também. Esse Elvis que eu estou falando, tá? Deus abençoe, Elvis. Então, olha só. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão, mas no final tornou-se governador. E é isso que... Todo mundo, se alguém chegasse e perguntasse assim, quem de vocês querem ser o governador do Egito? Todo mundo queria ser o governador do Egito. Até porque era uma profissão nova, não existia no Egito isso. Era um cargo que não existia, foi criado ali na hora. Foi a revelação que Faraó teve de Deus para poder trabalhar essa questão da fome. Não existia isso. Mas se fosse perguntado, quem quer ser o governador? Todos queriam. Agora, olhando para a vida de José e perguntasse, quem quer passar pelo que José passou? Então, quando uma pessoa está bem, quando a pessoa está lá em cima, todos querem a glória, todos querem o nome, todos querem o trono, todos querem a autoridade, todos querem as bênçãos. Mas quem quer pagar a história? Quem quer pagar o preço do processo? Quem quer pagar? Ninguém. Então, nessa noite, entenda bem, o Senhor está te chamando porque Ele tem algo grande na sua vida. Mas para isso você vai ter que passar o processo. Não tem como correr. E tem que amar as pessoas. José, aqui no final,
ele até tenta vingar o que os irmãos fizeram. Tá? O próprio Jacó, lá onde ele estava, ele percebe que alguma coisa não estava boa com aquele menino. Fala que aquele homem tem algum trauma, alguma coisa aconteceu na vida dele. Mandou até mirra para ele. Mandou um presente para ele, um unguento, para tratar a alma dele. Porque percebia que havia alguma coisa no coração daquele homem, que Jacó não sabia que era o próprio José. Entendeu? Mas no final ele cedeu. No final ele entendeu o propósito de Deus. E aí ele perdoa os seus irmãos. E eles choram de maneira que o Egito inteiro escuta o choro, o pranto deles, se perdoando, tratando a alma, derramando a alma. Amém? Então é isso, querido. Não tem como. Se você quer caminhar com Deus, não tem como você caminhar com Deus de boa, tranquilo. A paz estará no seu coração, mas a guerra estará instalada no seu território. É filho com problema com pai, é pai com problema com filho, esposo com esposa, irmão com irmão. Está entendendo? Porque a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós começamos a viver o propósito de Deus. E para viver o propósito de Deus, Deus vai permitir situações adversas. E todas essas situações adversas vão trabalhar para o propósito. Todas essas crises vão trabalhar para o propósito. A necessidade financeira vai trabalhar para o propósito. A enfermidade que você enfrentou vai trabalhar para o propósito. Tudo está trabalhando para o propósito. São agentes de Deus. O apóstolo Paulo até diz, né? Foi-me colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Para quê? Para que eu não me ensoberbecesse diante das revelações. Quer dizer, o camarada teve uma revelação tremenda de Deus, já começou a se achar que é melhor que todo mundo. Deus permitiu que Satanás fosse lá e colocasse um espinho nele, e toda vez que ele começasse a se achar, o Satanás vinha, apertava o espinho nele, e ele abaixava a bola. Ele dizia, puxa vida, eu acho que eu sou forte, mas não sou forte em nada, eu sou fraco. Aí quando ele dizia, eu sou fraco, agora que eu estou forte. Então ficava um dilema na mente dele, por quê? Porque ele entendia que aquilo ali fazia parte do processo. Se você não entender isso, querido, você nunca vai ficar em igreja nenhuma, você nunca vai servir a Deus, você nunca vai amar as pessoas. Então nessa noite, caminhe com Deus. Deus vai te ensinar como amar as pessoas, como servir os irmãos, como ser reto íntegro de coração, como sacrificar o seu desejo, a sua carne, os seus pecados, as suas vontades. Quantas vezes nós temos que pegar nossas vontades e colocar na cruz do Calvário? Porque vai contra o princípio, as nossas vontades. Na maioria das vezes, as nossas vontades vão contra o princípio. Na maioria das vezes. A menos que nós estamos cheios do Espírito Santo, estamos cheios da vontade de Deus, cheios do amor de Deus. Se nós não tivermos dessa forma, as nossas vontades cruas, elas com certeza vão contra o princípio. E nós temos que sacrificar. Temos que levar a nossa carne para a cruz do Calvário. José entendeu isso. E por isso ele virou governador. Você quer governar também? Você quer ser líder? Você quer ser cabeça das situações, dos problemas? Você quer reinar sobre as crises, sobre as dores, sobre os traumas, sobre a depressão? Como está escrito aqui, o Michel está dizendo, me ajuda em oração, tenho depressão. Quer reinar sobre a depressão? Obedeça à voz de Deus, caminhe com Deus. Busque o Senhor, se entregue a Ele. Procura viver os princípios na sua totalidade. E aí você será administrador, governador de si mesmo. E o mal não mais dominará a tua alma. Permaneça fiel mesmo quando ninguém vê. Não negocie a santidade. Confie em Deus nas injustiças, porque vai acontecer. Muitos vão se levantar contra nós. Espere o tempo certo. Tudo tem um tempo determinado na Bíblia. Está escrito lá em Eclesiastes. Não desista no processo. Muitas pessoas Deus está começando a fazer algo grande na vida da pessoa, e a pessoa, ela quer mudar os projetos de Deus, ela quer parar o projeto de Deus. E aí o que acontece? Perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Vai ter que começar tudo de novo, vai ter que voltar atrás lá na fila de novo. Quem anda com Deus pode até passar pelo vale, mas não permanecerá no vale. Quem anda com Deus transforma a dor em propósito. Quem anda com Deus termina no lugar que Ele prometeu que você chegaria. Essa é a palavra de Deus que tem para você nessa noite. Eu tenho certeza, querido, que nessa série que nós estamos trabalhando sobre caminhar com Deus, já falei sobre a vida de Enoque, de Abraão, de Jacó e agora de José.
Eu tenho certeza que se você colocar em prática isso que você tem aprendido aqui, você vai vencer sobre cada situação que você está passando. Porque Deus não te desampara. Não importa o que você está passando. Não importa a crise. Importa sim é o Deus que você serve. Importa sim é com quem você está caminhando no reino espiritual. Isso importa. Isso faz toda a diferença. Por isso que nessa noite, tome posse e decida caminhar com Deus. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Não olhe para a sua família. Não olhe para os seus amigos. Não olhe para os seus inimigos. Não olhe para tudo aquilo que o mundo está se levantando hoje contra a igreja, contra a palavra de Deus. Mas olha tão somente para Jesus, autor e consumador da fé. Você vai vencer. Você vai chegar lá. Amém, Jesus? Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos. Sou aqui da comunidade evangélica Cristo e Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Estou aqui na segunda, quarta e sexta, trazendo uma palavra, ministrando uma palavra para o teu coração. Se você sentiu tocado no teu coração em ofertar, em ajudar essa obra, você que é do TikTok, do Kawaii, o Kawaii já tem o número do Pix da igreja embaixo nos vídeos, mas o TikTok não tem, porque a gente não pode pôr, também o Facebook não tem. Mas se você quiser, entra em contato comigo e diga, pastor, eu quero dar uma oferta para a igreja, e nós estaremos passando para você o Pix da nossa igreja. Se de repente você está desviado do caminho do Senhor, está paralisado e quer fazer parte do nosso grupo que nós temos no WhatsApp, onde eu coloco ali todas as ministrações, coloco alguns livros para as pessoas lerem, né, coloco as mensagens, transmito essa mensagem que nós fazemos aqui na live, né, depois colocar no YouTube e mando o link para lá para você assistir todos os dias. Faço oração todos os dias ali para as pessoas que estão naquele grupo. Também sou pronto ali para poder tirar algumas dúvidas e para orar, né, especificamente, se de repente a pessoa quer uma oração específica ali para ela, tá ok? Então, se você quiser, o nosso telefone é o 19 99702 3477, tá bom? 19 99702 3477. Eu quero orar por você, pela sua vida e dizer para você que se você andar com Deus, como José andou, pagando o preço da dor, do sofrimento, da rejeição, não terá outro lugar para Deus te pôr, a não ser o lugar de governo. Amém, Jesus? Você vai dominar, você vai governar sobre toda e qualquer situação opressora, situação adversa, crises, você vai sobressair. Deus vai colocar você para governar. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai, nós adoramos o Senhor nesta hora. Te adoramos, meu Pai, porque o Senhor é o Deus que nos chamou para caminhar contigo. E caminhar contigo, meu Pai, é algo tremendo, é algo poderoso, porque sabemos que o Senhor não nos desampara. O Senhor não nos deixa só, mas o Senhor está conosco. Mesmo em meio às crises, às dores, às calúnias, às intrigas, às guerras, o Senhor não nos deixa só. O Senhor sempre está conosco e a vitória sempre será nossa no tempo determinado pelos céus. Nós não entendemos, nós não sabemos quando, a hora, como, mas nós sabemos sim que esse dia vai chegar, que essa hora vai chegar, porque o Senhor é o Deus que cuida dos teus filhos, daqueles que não olham para trás, daqueles que não se desviam nem para a direita nem para a esquerda, daqueles que estão focados olhando para o Senhor, autor e consumador da fé. Então eu oro por cada um dos teus filhos nesta noite. Eu sei que alguns estão sofrendo, como é o caso, por exemplo, aqui, meu Pai, do Michel Thaís, que segundo ele está numa situação de depressão. Eu oro por ele agora e peço uma intervenção do céu sobre a vida dele. Que a tua graça, o teu poder, o teu espírito esteja sobre a vida do teu filho, trazendo para ele cura, libertação, trazendo, meu Pai, a paz e a alegria da tua presença. Porque somente o Senhor tem o poder de restaurar nossas vidas, de trazer alegria para o nosso coração. Eu oro por cada um dos teus filhos nessa noite. Eu declaro a vida deles abençoada, eu declaro a vida deles, meu Pai, uma vida que a partir de agora vai romper em todas as áreas. Em nome de Jesus. E que todas as cadeias do inferno, todas as algemas, toda a obra do diabo sejam destruídas, quebradas da vida dos teus filhos. Que eles possam crescer, prosperar, ampliar, multiplicar. E que o teu nome, acima de tudo, sejam conhecidos na terra através da vida deles, através do exemplo de vida. Porque todos que servem ao Senhor
foram chamados para governar. Foram chamados para reinar com Cristo em glória. Eu oro por cada um e declaro a vida de cada um abençoada nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Estamos encerrando. Que Deus continue falando ao coração. Deus abençoe Cíntia, Thaís, Ivo, o Elvis. Deus abençoe Elvis. Deus abençoe Filho do Leão. Deus abençoe Valéria, Michel, Aninha. Deus abençoe a todos, pessoal. Foi muito bom estar com vocês. Não esqueça, sexta-feira, dando continuidade a essa série Caminhando com Deus, estaremos aqui também, trazendo mais um tema, mais uma palavra, que com certeza Deus vai agir de uma forma especial na sua vida. Beijo no coração de todos. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.